Olá, meu nome é Gisele Dalano, sou psicoterapeuta com foco no atendimento de casos de depressão e ansiedade. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma coisa que muitas pessoas falam e não entendem. Por que pessoas com sucesso, dinheiro, beleza, dentro dos padrões que a sociedade exige, têm depressão? Se a pessoa tem tudo de bom, se a pessoa tem tudo, por que essa pessoa tem depressão? Por que vemos no noticiário, vez ou outra, pessoas famosas que morreram por causa da depressão? É importante entender o que acontece com essas pessoas para perceber que a depressão é uma doença, ela não escolhe. Não interessa se você tem dinheiro ou não, não interessa se você tem fama ou não, não interessa o que você conquistou na vida ou se você não conquistou. A depressão é uma doença que não vai escolher ninguém. Ela tá lá, é igual o câncer. O câncer escolhe alguém? Não. Independente do que você tem, independente do que você conquistou, o câncer pode chegar em você. E é a mesma coisa. Então, encaminhe esse vídeo para aquela pessoa que você já ouviu falar que depressão é frescura, que depressão é falta de Deus. Encaminhe esse vídeo para ela entender que depressão é doença e não é porque falta Deus, não é porque falta dinheiro, não é porque falta beleza. Depressão é uma doença. Então, vamos lá. O que acontece? Você tem sucesso, você tem dinheiro, você tem fama, você tem a profissão, a carreira que você sempre quis. E daí chega a depressão para ficar juntinha com você com tudo isso. Por que pessoas que têm tudo, como a sociedade diz, como a maioria diz, têm depressão? Acontece que a depressão, ela tem uma carga genética e ela tem também uma carga de estilo de vida, uma carga social, uma carga de educação, de criação que a pessoa recebeu. Então, não é porque a pessoa tem dinheiro, não é porque a pessoa é bonita, não é porque a pessoa tem fama, que ela pode não ter nela a carga genética necessária para desenvolver depressão. E também não é porque ela tem dinheiro, não é porque ela vive rodeada de amigos, não é porque ela dá tudo o que ela quer para a família dela, não é porque ela tem tudo o que ela é feliz, que ela se sente realizada. O que acontece é que muitas pessoas que têm fama, elas perdem a individualidade delas, perdem a vida privada delas. Porque elas são pessoas que estão expostas, elas são pessoas que são julgadas por vários meios de comunicação, são julgadas pelos fãs, são julgadas por várias outras pessoas. E muitas coisas, o que acontece é que a família dessas pessoas acabam se apoiando nelas. Por quê? Ele tem fama, ele tem dinheiro, vamos grudar, vamos pedir. E onde que está o amor? Onde que está o carinho? Onde que está a atenção aí? A pessoa acaba sendo um ser humano que só está lá para atender a necessidade de outras pessoas. Como que você se sentiria se você não tivesse sua privacidade? Se você não fizesse as coisas por você, se sentisse pressionado a fazer sempre por outras pessoas? Eu já falei aqui no canal sobre, em outros vídeos, sobre essa questão, só que em outros aspectos. Então, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, para você conseguir entender de forma abrangente como funciona essa questão da depressão. Então, eu quero separar aqui de duas formas. Uma questão é o sucesso, é a fama, e a outra questão é a instabilidade financeira. Então, vamos lá, sucesso e fama. Uma pessoa que tem sucesso, que tem fama, na maioria das vezes ela vai ter também boas condições financeiras. Mas vamos focar nisso, porque é isso que eu quero trazer aqui para a luz, para a gente entender como isso influencia para que a pessoa desenvolva depressão. Uma pessoa com sucesso, com fama, ela está exposta e ela vai receber julgamentos de várias outras pessoas. Então, assim, a pessoa tem que deixar de ser ela, tem que deixar de ser humana
para poder não receber esses julgamentos. Então, é uma constante de preocupação de, será que tem algum paparazzi me filmando? Será que tem alguém ouvindo o que eu vou falar? Nossa, eu tô com uma raiva, mas não posso falar, porque se eu falar, alguém vai publicar isso. Então, é uma constante pressão para ela ser exatamente quem querem que ela seja. Então, a pessoa deixa de ser humana, ela deixa de sentir raiva, ela não pode ser triste, ela tem que estar sempre sorrindo. E quem que faz isso? Emoções, a raiva, tristeza, são importantes para a gente, são importantes para a gente conseguir entender uma situação, para a gente conseguir crescer como ser humano. Então, quando você está limitado a sentimentos, o que acontece é que vai acumulando essa impossibilidade de desenvolvimento humano e acaba trazendo a doença mental, que é a depressão. Pode ser a depressão, pode ser a ansiedade, é claro, ela pode se manifestar de várias formas. Mas, assim, a depressão é algo que aparece muito, porque ela vem porque a pessoa não pode ser ela mesma, ela vem porque a pessoa deixa de viver. E o que é a depressão, se não a pessoa deixar de viver ou deixar de viver da forma correta, que é o que acarreta a depressão? É uma bola de neve. A pessoa deixa de viver, ela fica triste, ela não pode ficar triste, ela tem que fingir um sentimento, fingir uma coisa que ela não é. Então, ela fica mais triste por isso, e isso vai crescendo, crescendo, crescendo. Agora, com relação à questão financeira. A questão financeira, tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm a fama do jeito que a gente conhece, que elas ficam tão expostas assim a julgamentos. E por que essas pessoas que têm tanto dinheiro, mas não tão expostas, não estão tão expostas a julgamento, elas também têm depressão? O que acontece é que muitas vezes, mesmo com a questão financeira, claro, tudo isso tirando a parte genética, tá, gente? Porque isso daí é lógico que vai acontecer, com pressão de vida, pode aparecer a depressão. Então, a pessoa que tem estabilidade financeira, ela pode vir a ter depressão também. Por quê? Ela tem uma pressão muito grande dentro da sociedade, ou ela com ela mesma, por causa do que a família cobra dela, por causa do que a sociedade ensina a gente. Porque a gente não pode ser menos, passar a ser menos, passar a ter menos. A gente tem que ter sempre mais, a gente tem que ser sempre mais. Não é isso que a sociedade ensina? É isso que ela ensina, é isso que é? Não, não é. Você tem que ser o que você quiser, não interessa se eles acham que é mais ou menos. Então, uma pessoa com estabilidade financeira, ela é muito cobrada pela família e ela se cobra, porque ela cresceu nesse mundo que diz que ela não pode perder, ela tem que sempre ser mais, ela tem que sempre ter mais. Então, se ela quer, eu vou abrir mão de 30% do meu patrimônio, vou viajar o mundo, vou pegar 3 anos de férias, não vou fazer absolutamente nada. Ela se sente pressionada porque ela vai estar abrindo mão de bens, ela vai estar abrindo mão do que ela tem fisicamente. E é lógico, a família vai pressionar. Nossa, mas você vai fazer isso? Mas e a gente, como é que vai ficar? As pessoas se tornam dependentes dessas pessoas que têm sucesso financeiro e acabam acabando com a vida da pessoa. Então, assim, não é porque a pessoa tem fama, não é porque a pessoa tem dinheiro que ela não vai desenvolver depressão. Porque a depressão, ela se desenvolve por causa de fatores sociais, de fatores ambientais, por causa dos pensamentos que a pessoa tem e do que ela cobra dela mesma, do que ela entende que tem obrigação de fazer pelos outros por causa da cobrança dos outros. Então, pessoas que têm fama, por exemplo, tem outros fatores que acabam envolvendo essa questão. Alimentação. Muitas pessoas que que são muito famosas, principalmente cantores, quem faz muito show, o que acontece? Eles não se alimentam de uma forma adequada. A alimentação deles não é eficiente para que ele tenha no corpo nutrientes, proteínas suficientes
para manter a saúde mental. Porque o alimento, ele não traz só saúde física, ele traz saúde mental também. Da mesma forma, o sono. Pessoas que são muito famosas, que viajam demais, eles sempre estão em países diferentes, eles têm um ritmo de vida tão acelerado que não tem o tempo para o sono, o tempo de dormir. É assim, o sono é o que ajuda a gente a organizar os pensamentos do dia e ter saúde mental. Então, quando a pessoa não dorme direito, da mesma forma que qualquer ser humano, se o ser humano não dorme direito, ele vai ter problemas sim. E a depressão é um dos problemas que aparece quando uma pessoa tem insônia, quando uma pessoa não dorme o suficiente por noite, para o cérebro organizar as informações que ele recebeu, conseguir recuperar, conseguir descansar. Outra questão muito importante também, que envolve tanto quem tem fama como quem tem apenas a condição financeira estável, é a qualidade dos relacionamentos pessoais. Por quê? Nesses dois casos, na maioria das pessoas, as pessoas que estão em volta daquela pessoa, as pessoas do convívio dela, não estão lá porque amam essa pessoa, porque querem ela bem. Elas estão lá porque elas têm um interesse financeiro na situação. Elas têm um interesse que não é naquele ser humano, naquele indivíduo que está lá. O interesse delas é pelo o que aquela pessoa pode fornecer para ela, tanto de fama também, quanto financeiramente, quanto de estilo de vida. Então, ter fama e ter dinheiro não significa que você não vai ter depressão. E pessoas que têm fama e têm dinheiro estão muito mais vulneráveis aos julgamentos dos outros. Então, antes de você julgar alguém que é famoso, pense um pouquinho que essa pessoa é um ser humano e você está sendo tão horrível quanto as pessoas que estão ao lado dessa pessoa, só para essa pessoa favorecê-la de alguma forma. Pense nisso. Coloque aqui nos comentários se você lembra de algum caso assim, de algum famoso, se você acompanha, qual a sua opinião sobre isso. E te espero no próximo vídeo.